Olá, irmãos amados, graça e paz esteja sobre todos. Iniciamos mais uma semana e que seja essa semana cheia de paz na nossa caminhada. Que a graça do Senhor nos acompanhe a cada instante, que as misericórdias dele sejam renovadas dia após dia, de segunda ao próximo domingo. Que as bênçãos do Eterno recaiam poderosamente sobre a sua vida e a vida da sua família. Um bom dia, uma semana abençoadora também para você. Eu me sinto feliz neste domingo em poder estar fazendo o que possivelmente e provavelmente é o último vídeo dentro desses moldes, pelo menos, e com a finalidade de transmitir a palavra, visto que no domingo próximo, no dia 18, nós já estaremos nos reunindo novamente no templo, obviamente com todas as medidas de segurança, com toda a cautela em decorrência da pandemia que ainda existe. Mas só em saber que no próximo domingo eu estarei falando e olhando nos olhos dos irmãos, já me sinto muito feliz e desde já te convido a estar presente no nosso templo às 9 horas da manhã do próximo domingo. Porém, nesta manhã de domingo, você vai me ouvir aí à noite, eu gostaria de compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor a partir do livro de Gênesis, o capítulo de número 45, os versos que vão de 1 a 9, que diz assim: A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: Façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: Eu sou José, meu pai está ainda vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se afligem, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvares a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: Assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Venha para cá e não te demore. A história de José é bastante conhecida por todos. Por volta dos 17 anos de idade, José, que era o 11º de 12 filhos de Jacó, por inveja dos seus irmãos, foi vendido como um escravo para a terra do Egito. E, naturalmente, uma circunstância, um episódio extremamente aterrorizante, traumático para a vida desse jovem. É possível imaginar como José se sentiu ao se dar conta que o que estava acontecendo naquele momento em que os seus irmãos lhe agarraram e arrancaram a túnica que lhe foi dada por seu pai e lançado num poço. Logo depois vendido para estranhos. É possível imaginar o que José sentiu, a princípio, a descrença. A descrença que nos protege do terror de imaginar situações como essa. A gente sabe que situações catastróficas, aterrorizantes e traumáticas acontecem com todos, inclusive com nós mesmos. Mas há
uma proteção, ao que parece, no nosso ser, que é a descrença. A gente vive como se todas as coisas que nós vemos e ouvimos não acontecesse conosco, só com que as pessoas que estão ao nosso redor, de forma que quando acontece, a primeira sensação é a de dúvida, é a de descrença. Então dá para imaginar que José sentiu isso ao perceber o que estava acontecendo. É fácil imaginar que diante do episódio vivido por José, ele se deparou com a sensação de perda grandiosa, perda do convívio familiar, a perda dos sonhos que ele tanto tinha, a perda da alegria, a perda da confiança em figuras tão próximas a ele como seus irmãos. Sensação, sentimento de desconfiança deve ter se apossado poderosamente da vida dele. É possível imaginar os grandes questionamentos que pairavam sobre a mente, sobre o coração de José. Como: será que ainda verei o meu pai? O que eles disseram ao meu pai? Será que meu pai me buscará, me encontrará um dia? Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Onde está o Deus do meu pai? Cadê a sua proteção, o seu zelo e o seu cuidado comigo? Por que meus irmãos fizeram isso comigo? Por que a vida se tornou tão triste, angustiante, desesperadora? É possível ainda imaginar a indignação de José com seus irmãos, com a vida, com as circunstâncias da vida. É possível imaginar que José carregou durante muito tempo, nutriu em seu coração um desejo, quem sabe, não apenas de retornar, mas também, quem sabe, de se vingar dos seus irmãos que fizeram isso. Ou seja, é possível imaginar e é possível saber que tudo o que aconteceu com José é extremamente traumático, que José tinha todos os elementos possíveis para se tornar um homem extremamente vingativo, amargurado, triste, odioso, cheio de amargura e infelicidade. Como é possível saber de tudo isso? Porque nós vemos essas coisas acontecerem com pessoas próximas e a gente sabe que coisas como essas, semelhantes a essa, situações traumáticas deixam as pessoas assim. Deixam as pessoas com um ar de infelicidade. Deixam a vida das pessoas com um ar de tristeza e ódio. Deixam as pessoas amarguradas e infelizes. E essas coisas ficam cravadas na vida delas, na vida de muita gente. A pergunta importante diante de tudo isso é: e como se supera? Como supera histórias como essas? Como se supera sentimentos como esse? Como não deixar a vida se tornar tão cheia de trevas, cheia de amarguras e infelicidades, de rancores e ódio? Como arrancar essas coisas que ficam tão cravadas na carne, no ser da gente? Olhando para a história de José, vejo que há uma forma especial. José, depois de ter vivido tudo, depois de mais de 20 anos do episódio que viveu, e às vezes leva tempo mesmo para poder se dar conta, José chega à conclusão que, apesar dos episódios tristes, traumáticos, infelizes, do qual nós tanto falamos aqui, apesar da vida não ter sido o que um dia ele sonhou, o que ele esperava, apesar de a vida ter ganhado tons mais cinzas, menos coloridos durante muito tempo, Deus estava presente em todas as circunstâncias vivenciadas por José. Deus estava costurando a história de José para que ela se tornasse algo grandioso. Deus estava conduzindo José a uma história
não de perdição, não de destruição da vida, mas de salvação e preservação, não apenas da sua vida, mas da vida de todo o seu povo. O sonho de José, que ao ser contado suscitou a inveja dos seus irmãos, a descrença do seu pai, para se concretizar precisou passar por caminhos tortuosos. Mas mesmo passando por um vale de sombra e morte, José chegou ao ponto em que percebeu que o Senhor estava com ele. José, antes de que Paulo falasse aos romanos que todas as coisas contribuíam para o bem daqueles que amam a Deus, José viu isso encarnado na sua história. E agora dá um testemunho aos seus irmãos: foi Deus que me trouxe para cá antes de vocês, para preservar a vida de vocês, para preservar a vida do nosso povo, para preservar a vida do nosso pai. Foi Deus que me mandou para cá, não foi vocês. Vocês foram apenas um instrumento invejoso, amargurado e perverso, mas que no fim das contas, o Deus que converte maldição em bênção estava presente, costurando a minha história, a minha vida. Crer nisso, saber isso, ter a plena fé e confiança de que a nossa história está nas mãos de Deus e que Ele, no fim das contas, está fazendo algo bom e belo com a nossa vida, apesar dos episódios tristes, traumáticos e dramáticos. E não estou querendo dizer com isso que tudo que acontece de ruim na vida é Deus que faz acontecer, não é isso que eu estou dizendo. Estou apenas dizendo que no final das contas, Deus nos protege, nos guarda, independente dos males desse mundo. Crer nisso é libertador. É bem verdade que muita gente não consegue ter essa perspectiva, essa percepção durante a sua existência. A grande maioria das pessoas carregam seus traumas com amargura. A grande maioria das pessoas carregam seus traumas e não conseguem se livrar dele, de forma que a vida se torna uma constante de lamento e de dor, de sofrimento e de projeção de toda a infelicidade para aqueles e para aquilo que está à sua volta. A grande maioria das pessoas vive num carrossel onde os eventos traumáticos, eles são sempre trazidos à tona, gerando maior indignação, maior infelicidade, e a pessoa nunca sai daquilo. Como consequência desse carrossel, as pessoas perdem o propósito da vida. O propósito da vida dessas pessoas se torna tão somente remoer, fazer com que todos saibam que ela sofreu, imputar a tudo e a todos uma dívida para com ela, se auto-vitimar, punir os culpados ou aqueles que não tomaram partido. Todas as vezes que alguém, ao ser vitimado pela vida, pelas circunstâncias, por outras pessoas, entra nessa ciranda de amargura, ela se torna uma pessoa naturalmente amargurada. A amargura se torna a sua forma de existir. A vida perde o doce, a vida perde o paladar. Ela nunca pode ser sal da terra. Por quê? Porque se tornou totalmente amarga. Vive uma vida de rancor e, consequentemente a tudo isso, uma vida infrutífera. Infrutífera por quê? Porque estagna, não frutifica, não produz, não reproduz, não gera vida, só gera morte e destruição. Ao contrário de José, que significa aquele que faz prosperar, ou seja, aquele que frutifica, aquele que agrega, aquele que faz crescer, aquele que faz florescer, a pessoa se torna aquela que destrói, aquela que torna tudo mais sem graça e pior. Mas quando a gente reconhece Deus em nossos caminhos, percebe que Deus está conduzindo a nossa história, a nossa vida, que Deus está presente cuidando de nós, e mesmo nos eventos mais traumáticos,
Ele está forjando quem somos, o nosso caráter, a nossa personalidade, as nossas perspectivas, nos fortalecendo para coisas maiores. Quando a gente enxerga a presença de Deus e o amor de Deus em meio a tudo que acontece conosco, por mais difícil que seja de enxergar no momento, mas logo depois, passando algum tempo, começa a ter essa percepção nítida, aí existe a superação. E você vê na história o como José superou. Após gritar, chorar, botar para fora aquele grito de amargura e de tristeza que estava dentro dele durante tantos anos, José diz aos seus irmãos: aproximem-se, venham perto de mim, não fiquem preocupados com o mal que vocês fizeram a mim no passado. Deus converteu em bênção. Eu não imputo a vocês culpa alguma, eu estou pacificado. Eu estou justificado e a vida que Deus me deu e o que Deus fez comigo justificou todo o mal que a vida fez comigo. Agora venham perto, me abracem, vivam comigo, habitem perto de mim, restauremos os nossos laços, recebam o meu perdão e se perdoem, se permitam o perdão para viver uma vida nova, para viver uma vida de nova fraternidade, de nova relação. A superação faz a gente literalmente deixar para trás os traumas, as amarguras, as angústias, dá um tom de alegria, de vida, de celebração, de reencontro, de reconstrução dos laços e da vida. José superou. Ao ver Deus em seus caminhos, José superou o passado triste, angustiante, amargo. Ao perceber Deus nos seus caminhos, José percebeu que o propósito de sua vida era muito maior. Como já falei, era de preservação da vida. Deus não fez ninguém para perder a vida. Deus não fez ninguém para viver como se não tivesse sentido em nada. Deus não fez ninguém para viver como se nada tivesse graça, gosto, como se nada fosse bom e tivesse sentido. Deus nos fez para coisas grandes, para celebrar a vida, para glorificar o seu nome, para perceber sua bondade, para perceber a sua glória, a sua majestade em meio a todas as coisas criadas. Para ao perceber as coisas tenebrosas e perversas deste mundo, nós ressaltarmos ainda mais a sua bondade e graça, visto que isso nunca foi a vontade dele. De forma que, ao perceber Deus nos nossos caminhos, isso gera em nós, suscita em nós um ar de gratidão. E José carregava com ele isso. Gratidão. Generosidade. De forma que José, ao ser feito governador do Egito, ele agora quer compartilhar das maravilhas que o Senhor deu a ele com todo o seu povo. E humildade, porque mesmo tendo sido feito governador do Egito, ao contrário de muita gente que pega sua mão, põe no seu peito e diz: fui eu, foi graças aos meus esforços, foi graças às minhas atribuições, os meus valores, que eu cheguei aonde cheguei e eu dei certo. A minha história de sucesso. Ao contrário disso, José é como quem bota as mãos para os céus e diz: foi graças a ti, meu Senhor. Foi o Senhor que fez a minha história, foi o Senhor que conduziu a minha existência, foi o Senhor que costurou a minha vida e fez algo belo, agradável, que se pode dar testemunho, cuja glória pertence a ti. Eu oro contigo nesse momento. Eu oro contigo para que, seja qual for os tons que a sua vida ganhou, seja qual seja o seu presente, que a presença de Deus seja algo tão poderoso e forte para você, que você perceba que Ele nunca te abandonou, que você perceba que Ele está te guiando a águas tranquilas, que você perceba que todas as coisas estão contribuindo para o seu bem, que você perceba que assim a gente passa por vale de sombra e de morte, mas o Senhor está comigo,
para que você perceba que o Senhor de fato é o seu pastor e nada te faltará. E que se você tem essa impressão momentânea, que superabunde, transborde a certeza de que o Senhor é o seu pastor, é o seu consolo, é o Deus presente na hora da sua angústia. Oremos. Santo Deus e bendito Pai, Deus de amor e graça, a todos aqueles, Senhor Deus, que ouvem, veem esse vídeo, a minha oração, Senhor Deus, é por um abrir dos olhos, da mente e do coração, para perceber a Tua presença, para enxergar, Senhor Deus, o Teu amor, para, Senhor Deus, sentir a Tua misericórdia e saber, Pai, que o Senhor está presente, sim, em meio a situações angustiantes, ó Pai, do presente, em meio, Senhor Deus, a histórias do passado que trouxeram traumas, que o Senhor, Pai, está escrevendo histórias, Senhor Deus, belas, agradáveis, que nós só precisamos crer, saber, Pai, com toda a convicção de que o Senhor sim está presente. A minha oração é por cura, Senhor Deus, aos corações feridos, às mentes, Senhor Deus, destruídas. A minha oração, ó Pai, por transformação, ó Pai, de vidas, de forma que todos aqueles, ó Pai, que amaldiçoavam a vida, agora, Senhor Deus, seja bênção para ela. Para que aqueles que viam sua vida como algo destruído vejam, Senhor Deus, algo salvo e redimido, Senhor Deus. Para que todos aqueles que carregavam, Pai, rancor e ódio, sede de vingança, despejem perdão, Senhor Deus, e sejam libertos de tudo que torna a vida, Senhor Deus, medíocre, pequena e sem propósito. A minha oração, Senhor Deus, é para que a Tua presença seja algo tão pujante, tão latente em nossa existência, que nos tornemos cada vez mais gratos, felizes e generosos, sabendo, Senhor Deus, que o Senhor está sempre conosco, conduzindo, Pai, a nosso viver, e, ó Pai, celebrando as nossas conquistas e vitórias. Nós agradecemos a Ti, sabemos, Pai, que o Senhor é que nos sustenta, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que gera vida em nós. E oramos, Senhor Deus, pedindo que nos conduza durante mais uma semana da nossa história, mais um dia da nossa história, um de cada vez, Senhor Deus, todos plenos em Ti, gratos a Ti e segundo a Tua justiça e o Teu reino, meu Pai. Ó Deus, obrigado, ser com cada um dos Teus filhos, ó Pai, ser com cada um daqueles que ouvem, em especial, cada filho Teu que pertence à Igreja Batista da cidade, nos dá um retorno de paz e gratos, ó Pai, de celebração às nossas atividades comunitárias. É a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã, uma semana de paz, parabéns a todos que completaram mais um ano de vida, ou que completarão mais um ano de vida esse mês. Nos vemos no domingo, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço e fica na paz.